Mas como oravam para o exterior, isso é, ficavam orando pedindo provisões. E Yahushua, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Preste bem atenção que o que vai vir a seguir são as pessoas que foram arrebatadas. E você não se encontrou nessa lista, por isso que você ficou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essas pessoas aqui, elas tinham essas qualidades que agradavam a Deus. E por isso Deus fez de misericórdia para com elas, levando elas para o seu reino, levando ela no arrebatamento. E agora, para você ser um bem-aventurado, você vai ter que dar a sua vida. E assim que você der a sua vida e não negar o nome dele, você também será um bem-aventurado, pois alcançará a vida eterna. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas pessoas aqui foram perseguidas por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. E como elas foram obedientes à palavra de Deus, Deus fez de misericórdia para com elas e levaram no arrebatamento. E agora você vai ter que fazer justiça, obedecendo o que a palavra de Deus diz, que é para você entregar a sua vida, assim como Yahushua entregou a vida dele por você, por mim, por todos. E aqueles que fizeram bom proveito do sacrifício de Yahushua e receberam o Espírito Santo e foram obedientes em tudo, esses alcançaram o arrebatamento, mas os desobedientes ficaram. E agora você precisa fazer uma obediência só: entregar a sua vida e não negar o nome dele. E assim você será salvo. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A pessoa que era sal, ela tinha a palavra de Deus. Quando ela ia conversar com alguém, ela falava a palavra de Deus. Tudo para ela era a palavra de Deus. Ela pensava na palavra de Deus. Ela só olhava para o reino do céu. Por isso que ela era sal. Mas o insípido, ele só ficava falando desse mundo aqui. Ainda que ele lesse a Bíblia, que ele fizesse muitas coisas. Mas o coração dele estava no Egito, estava no mundo. Quando ele ia conversar, conversava bobagem com os outros, então não tinha diferença nenhuma para um pecador. E por isso que ficou, porque tinha a palavra, sabia o que era para fazer e não fez. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Então, se você tinha a palavra de Deus, era para você ser obediente. E assim, os outros iriam ver as suas obras, iriam ver a luz na sua vida. E como você não foi obediente, e quando você lia a palavra, você não ficava com ela aqui, ó, meditando nela, querendo entender. Você só lia só para marcar ponto. E assim você não recebeu o entendimento. E se recebia, não obedeceu. Por isso que você ficou. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Agora você vai ter que fazer uma obra só, para o nome de Deus ser glorificado, entregar a sua vida e morrer por amor de Yahushua HaMashiach, sem negar o santo nome dele. E lembrando mais uma vez, o nome do Filho de Deus não é Jesus. O nome do Filho de Deus é Yahushua. Jesus foi o nome por qual Satanás se passou por Deus aqui na terra. E não é à toa que, no nome de Jesus, as pessoas só oravam pedindo provisões deste mundo. Um casamento melhor, emprego, cura. Sempre que abria sua boca para fazer uma oração, era para melhorar a sua vida na carne. Orava para o seu Deus, o Deus terreno. Não estava orando para o Deus celestial, estavam orando para Satanás. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O reino do céu não é lá em cima. Quando ele está falando do reino do céu aqui, ele está falando da palavra dele. Então as pessoas gostavam muito de ensinar,
Mas quando chegava a hora de ser obediente, elas não obedeciam. Mas aqueles que ensinava e obedecia o que ensinava a respeito da palavra de Deus, era grande no reino do céu, porque o reino de Deus é a palavra dele. Então estava sendo grande, porque estava ensinando e obedecendo. E o que é a justiça dos fariseus? Era exatamente essa. Eles falavam a palavra de Deus, mas eles não obedeciam. Da mesma forma, são as pessoas aí que ensinava. Tinha aquela roupa bonita, andava com paletó, gravata, com a Bíblia debaixo do sovaco, com a Bíblia no braço, mas eram desobedientes, estavam envergonhando a Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. O que é matar aqui? É quando você ensina errado. Os falsos profetas mataram vocês, não que vocês estivessem vivos, mas eles continuavam fazendo com que você ficasse no estado de morte, porque os vivos são os obedientes a Deus. E agora, no caso da tribulação, não é para você revidar, não é para você fazer nada, porque se acontecer de alguém matar você numa situação que não é de sacrifício, no caso a de tortura, você vai ser condenado ao lago de fogo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Então, se você resistir quando eles te pegarem, é lago de fogo, porque pode acontecer deles te matarem nessa situação. É para você se entregar pacificamente, assim como Yahushua se entregou pacificamente. Ele sabia que ele ia ser torturado, ele sabia que ele ia ser crucificado, mas ele esteve lá todo aquele momento, calado, como a palavra diz, que ele foi como uma ovelha muda no meio de seus tosqueadores. Então, da mesma forma é você. Se entregue pacificamente, fique calado e falando consigo mesmo a palavra de Deus, que você vai conseguir, porque a palavra de Deus vai te fortificar, porque você está cheio dela. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Então vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Como você não obedeceu a Yahushua, não obedeceu a palavra de Deus, você estava sendo mal com o seu irmão. E Yahushua, ele é o nosso irmão. Então agora você vai ser torturado e não vai sair dali até que o seu corpo morra. E é claro, se você não negar o nome dele, você vai ser salvo. Mas se você negar, você será condenado ao lago de fogo. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que esteja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então é melhor você perder todos os seus membros, todo o seu corpo por meio da tortura, do que negar o nome de Yahushua HaMashiach e ser condenado ao lago de fogo. Então se entregue por amor a ele e não negue o nome dele. Então quando eles colocarem o óculos, você vai ter que perceber na sua cabeça. Eu estava sendo torturado, porque agora eu estou numa praia, ou na minha casa, ou em algum lugar paradisíaco. Então não cobice essas coisas, não cobice o que ele vai te oferecer. Porque se assim você cobiçar e acabar vivendo a sua vida, você vai perder a vida eterna. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Quando chegar a hora da tortura, não fique falando de si mesmo. Fale a palavra de Deus, porque vai ser ela que vai te manter de pé. Não fale de si mesmo. Fale a palavra de Deus. E não converse com os demônios.
Deixa eles lá falando, mas ignora. Se concentra na palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistis ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, como ele disse, não resistir ao mal. Se alguém te bater, oferece-lhe a outra. Então, quando eles te pegarem, não resista. Se entregue por amor de Yahushua e vá lá pacificamente. Não xingue, não revide, não faça nada. Entenda o que você tem que fazer, que é entregar a sua vida e morrer por amor a Ele. Porque se você xingar, revidar, fizer alguma coisa e acontecer que eles te matem e não for numa situação que você morra em sacrifício, você será condenado ao lago de fogo. Então se entregue pacificamente, assim como Yahushua também se entregou pacificamente. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desfies daquele que quiser que lhe emprestes. Então, quando você estiver na tortura, dê as palavras para Deus, porque vai ser o poder dele que vai te manter de pé, onde você não vai negar o nome de Yahushua, porque ele vai te dar forças para aguentar tudo o que Satanás lançar contra você. É a palavra dele que vai estar o trunfo da vitória. Então é muito importante você levar consigo a palavra de Deus. Por isso que é para você se encher dela. E se acontecer de alguém for pego junto com você e ela não tiver a palavra, ou eles te levarem para um local onde tem muitas pessoas, dê a palavra para elas também. Compartilhe a vida eterna. E se essa pessoa se atentar e ouvir as suas palavras, as quais são a palavra de Deus, ela também terá uma chance de receber a vida eterna. Fale consigo mesmo, e assim você será o sal da terra. Todos verão as suas boas obras, que no caso é você está falando a palavra de Deus ante a tortura. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Seja, pois, perfeito como Yahushua foi perfeito na crucificação. Ele não xingou ninguém quando alguém vinha injuriar ele. Ele não falava nada, ele ficava lá só conversando com o Pai. Então, seja perfeito igual Yahushua. E assim você conseguirá dar a sua vida e ser salvo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para de ser vistos por eles. Aliás, não os tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então, o que que era entrar em sua casa e orar secretamente? Era entrar em oração no seu interior, para ver se tem alguma coisa de errado, para que Deus venha te recompensar, mostrando os erros que você tem. E assim, ele mostrando os erros que você tinha, você ia trabalhar em oração para tirar esses erros, no caso, esses pecados. Mas como oravam para o exterior, isso é, ficavam orando pedindo provisões para este mundo, acabou que o interior estava sujo e exteriormente estava bonito. Mas o que mais importa é o interior. E se o interior está limpo, para fora também estaria limpo. Mas se preocuparam somente com o exterior. E por isso que ficaram. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, sempre que a pessoa fez uma obra para se glorificar diante dos homens, ela está envergonhando a Deus. Porque não era para buscar a glória dos homens, mas a glória de Deus. A glória do homem era mostrar exteriormente as obras. Só era bonzinho, só fazia a vontade de Deus quando tinha alguém olhando. Mas esquecia que Deus está olhando a sua vida todo momento. Então convinha que fosse mais importante obedecer a Deus em todos os momentos de sua vida. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Então, como acabaram ajuntando tesouro na terra, não cuidou do seu interior, cuidando da sua vida de pecado, se libertando dos pecados e ajuntando tesouro no céu, acabou que você acabou ficando. E agora, para você ter o tesouro no céu, vai ter que entregar a sua vida e morrer por amor de Yahushua. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o tesouro de muitas pessoas que ficou estava aqui na terra, não estava na palavra de Deus, pois só pensava nas coisas da terra, as provisões da terra, tudo que era em relação à terra, essa pessoa queria, ela buscava, ela trabalhava, mas a salvação dela ela deixou para depois. Não dá tempo. Ah, agora eu estou ocupado. E assim o tempo foi passando, até que aconteceu o arrebatamento. Cadê o tempo agora? Agora tudo o que você queria era ter tempo para se corrigir, mas agora não tem mais como. E se quiser ser salvo, vai ter que dar a sua vida. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O que ele está dizendo aqui é que o olho espiritual é o entendimento. E se você tivesse o entendimento do alto, o seu corpo seria todo luminoso, pois quem tem o entendimento do alto tem a natureza de Deus, e portanto resulta em obras para a vida. Era obediente a Deus, só pensava em Deus, só falava de Deus. Tudo para essa pessoa era Deus. Ela sempre estava plantando para o alto. Mas os que ficaram, eles tinham um entendimento terreno, e por isso que o corpo era tenebroso. Porque quem tem o entendimento terreno tem a natureza de Satanás. E quem tem a natureza de Satanás vai fazer obras para a morte. Mas entenderiam isso se lessem a Bíblia. Se enchessem da palavra, o entendimento do alto acabaria que ia mortificar as obras do corpo. O entendimento ia ser renovado. E assim iriam dar frutos para a vida. Mas como não se preocupava em ler, e quando ia ler era um homem lendo para vocês, acabou que vocês não deram fruto para a vida. Pois o ensinamento que aquele homem passava vinha de Satanás, fazendo com que continuasse com o entendimento terreno, pois o entendimento terreno vem do maligno. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então como é que você ia servir a Deus fazendo as suas obras da carne? Quando sentia vontade de fazer alguma coisa, nem raciocinava se aquela coisa convinha fazer. Aí vinha a vontade, obedecia. Sentia sentimento para fazer tal obra, obedecia o sentimento. Vinha algum pensamento, vou fazer isso. Ia lá e obedecia. Assim você não estava servindo a Deus. Ainda que você estivesse com uma Bíblia aí, você estava servindo a Satanás. Aquele que serve a Deus só faz o que a palavra de Deus manda, o que ela nos orienta. E se você se enchessem da palavra, aconteceria que não ia ter dificuldade para obedecer a palavra de Deus, pois o entendimento do alto, estando no Espírito, seria automático fazer as obras de Deus, porque o entendimento estaria renovado,
e com isso teria a natureza de Deus. Mas como não liam, acabou que ficou com a natureza das trevas, a natureza de Satanás, o entendimento terreno. E o entendimento terreno produz obras para a morte, pois não é perfeito diante de Deus, ainda que fique falando Senhor, Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada seu dia o seu mal. Então, a vez de estar orando pela salvação, orando para Deus revelar mais os pecados ocultos para que assim pudesse se corrigir e estar perfeito diante de Deus, ficavam sempre orando pelas provisões deste mundo. E Deus sabe que vocês necessitavam delas. Então, para que ia orar? A vida é mais importante que o corpo. Então, Deus ia prover as suas necessidades. Não tinha necessidade de ficar correndo atrás das coisas do mundo. Um emprego melhor, um casamento melhor, uma casa melhor. Não, era para você estar cuidando da sua salvação. E Deus ia prover o necessário, que era um lugar para morar, comida e roupa. Você não precisa de mais nada além disso. O importante sempre foi ter a salvação. Mas como se preocuparam mais com as coisas do mundo, perderam o arrebatamento e agora ficou. E se quiserem ser salvos, vão ter que dar a vida por amor de Yahushua HaMashiach. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos truques de Satanás, e para uma pessoa sem entendimento, é que quando estava lendo a Bíblia, ela ficava pensando no erro dos outros, e outros ficava querendo ensinar, sendo que ela nem perfeita era. Em vez de ela olhar para os pecados dela e corrigir os pecados dela, ficava olhando para os outros, forçando elas a obedecer. Mas era para você se preocupar contigo, com a sua salvação. E assim, quando virem que você está perfeito, assim você poderia ajudar os outros. Porque não é o seu julgamento que vai fazer a pessoa ser perfeita. Era a palavra de Deus. Mas como julgavam, acabava que o nome de Deus era blasfemado. E muitas pessoas não gostavam dos cristãos por causa disso, porque eram um bando de hipócritas. E por isso ficaram. Mas agora que você já está entendendo isso, então o que você vai fazer? Você vai colocar no seu interior a palavra de Deus, o entendimento que você precisa dar à sua vida. E assim, você vai dar à sua vida a palavra de Deus que vai estar no seu interior, vai te manter de pé, e assim você não negará o nome de Yahushua HaMashiach. E assim, mesmo na tribulação, você encontrará a salvação. Se assim você fizer como está dito, no canal Existe na Lâmpada, Espírito Santo ministra. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes a pisem, e aqueles, voltando, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente?
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe o pedirem? Então, o Pai que está no céu, ele ia dar bens materiais para aqueles que o pedirem? Não, ele ia dar o Espírito Santo, porque a única coisa que o ser humano precisava nessa terra era do Espírito Santo e da palavra de Deus, pois com o Espírito Santo ele iria fortificar os seus corações na palavra do Pai, para que assim vocês fossem perfeitos. Mas como se preocuparam com os cuidados dessa vida, receberam o galardão dessa vida, ficaram para a tribulação. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E da mesma forma, agora você encontrou o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, trazendo o mesmo caminho estreito, pois agora você entende que se você não der a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach sem negar o nome dele, você não vai ter a vida eterna. Então, assim como foi estreito no passado, é agora também no seu presente. Então se atente, se encha da palavra, esteja pronto e se entregue pacificamente, sem revidar, sem xingar os agressores. Fale apenas consigo mesmo as promessas de Deus e não negue o nome de Yahushua. Você vai conseguir. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Então, como é que dava para conhecer os frutos de uma pessoa? Pelo que saía da boca dela. Se ela estivesse falando coisas do mundo, ali estava o coração dela. Mas se a pessoa estivesse falando somente a palavra de Deus, ou em relação à palavra de Deus, o coração dela estaria na palavra de Deus. Assim você conheceria os frutos. E, obviamente, essa pessoa que tem os frutos da vida ia ser obediente. Mas aqueles que tinham a palavra de Deus só da boca para fora, que só falavam no culto, acabaram que eram os hipócritas, porque não eram obedientes. O coração delas estava no mundo, no Egito. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Então, os falsos profetas, muitos falavam, Senhor, Senhor, oravam, jejuavam, fazia tudo. Mas eles não entraram no reino dos céus. E você também não entrou, porque você não estava sendo obediente à palavra de Deus. Você estava sendo obediente à palavra do falso profeta. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que essas pessoas que foi condenada, elas profetizavam, elas expulsavam demônios, faziam sinais e maravilhas. E mesmo assim, não foram salvas. Por quê? Porque ainda que estejam fazendo todos esses sinais, que não era de Deus, era de Satanás, a parte mais importante, que era ser obediente, ninguém foi. Ainda que falasse de Deus, ainda que fizesse sinais e maravilhas, profetizasse, era para ser obediente à palavra do Pai. Isso iria salvar. Mas como não foram obedientes, acabaram ficando. E se não obedecer a questão de dar a vida, vai ser condenado também. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. Então, uma pessoa que estava lendo, se enchendo da palavra e sendo obediente até o ponto da palavra de Deus entrar no espírito dela, ela não ia mais cometer o erro de tropeçar. Ela ia estar perfeita. E assim, de pouco em pouco, ela ia se consertando. Como a palavra diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. E aquele que é justo, faça a justiça ainda. E você vê aqui que Yahushua diz, aqueles que escutam as minhas palavras. Onde estava a palavra de Yahushua?
na palavra dele aqui, ó, na Bíblia. Mas como vocês não vinham ler a palavra de Deus, ficavam ouvindo o homem ler para você e dar a interpretação deles, acabava que você estava ouvindo as palavras do demônio. E nas palavras do demônio não vai resultar em obras boas, mas obras para a morte. Por isso que vocês ficaram. Então sede prudentes agora e ouçam a palavra de Deus. Entregue as suas vidas e morram por amor de Yahushua HaMashiach. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, o que é a areia aqui? A areia é a palavra do homem, ou o próprio entendimento terreno que a pessoa tinha. Então, quando Satanás vinha derrubar ela, era muito fácil, porque ela não estava edificada na rocha, não estava edificado no Mashiach, em Yahushua HaMashiach, a palavra de Deus. Porque se assim estivesse na palavra de Deus, seriam obedientes, guardariam a palavra dele, pois estariam edificados na rocha, mas foram edificados na areia. E por estar edificado na areia, não foram obedientes e agora se encontram nessa situação de estarem na tribulação. Então seja obediente, se encha da palavra e vai entregar a sua vida pacificamente. E não negando o nome de Yahushua, você encontrará a vida eterna. Então lembre-se, vai ser sim um momento de angústia, mas quando ele acabar, você terá uma eternidade de descanso. Mas se a tortura começar e você desistir para ter um momento de descanso, você será condenado e será uma eternidade sofrendo no lago de fogo. Então raciocina, é melhor aguentar a tortura e não negar o nome de Yahushua, e assim receberá a vida eterna. E aconteceu que, concluindo Yahushua este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Pois a autoridade está na palavra de Deus, porque foi com a palavra de Deus que Yahushua HaMashiach pisou em Satanás. Mas como ficaram na autoridade do homem, o homem não tem autoridade nenhuma. Nada que o homem possa falar, ele pode cumprir, porque o homem não tem poder para nada. O homem é mentiroso, porque quem fala através da boca do homem é Satanás.